Olá, meus alunos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil. Nós vamos trabalhar na aula de hoje sobre jurisdição. Então, nós já vimos em algumas aulas anteriores o conceito de processo enquanto um instrumento a serviço da jurisdição, um instrumento que realiza o direito material, coloca fim ao conflito de interesse. Nós vimos a ação, o direito subjetivo de provocar a tutela jurisdicional do Estado e a partir da aula de hoje nós vamos aprimorar um pouquinho o conceito de jurisdição, o que é esse ofício jurisdicional, o que compõe a jurisdição. Então, vamos começar. O que é a jurisdição? Jurisdição, ela vem do latim a expressão dizer o direito. Então, o vocábulo jurisdição, juris, direito, dição, dizer o direito. Então, toda vez que você provoca o Poder Judiciário tem essa função jurisdicional, essa função de dizer o direito, se assiste a você esse direito ou se não assiste a você esse direito. Resulta da soberania do Estado, a partir do momento que o Estado avoca para si o ofício jurisdicional e junto com as outras funções legislativa e executiva, compõe as funções típicas estatais. Então, o conceito de jurisdição, ele remonta à teoria da tripartição dos poderes, cunhada por Montesquieu, na obra Espírito das Leis, aonde nós temos o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo, cada qual com as suas funções típicas. Ao judiciário, enquanto função típica, nós temos a função de dizer o direito, de informar ao jurisdicionado se a sua pretensão realmente assiste previsão legal, se tem a possibilidade de realmente ser satisfeita na ordem jurídica ou não. Só que essa expressão dizer o direito, que é a função típica do Poder Judiciário, na verdade ela sofre uma evolução ao longo dos tempos, no sentido de que hoje o juiz, ele não é o mesmo juiz daquele juiz criado para o Poder Judiciário na teoria da tripartição dos poderes. Aquele juiz era o juiz conhecido apenas como o juiz boca da lei, aonde ele dizia se você tinha ou não razão, pura e simplesmente cumpria o dispositivo legal. Hoje nós não temos mais essa visão de juiz boca da lei. A nossa visão contemporânea é a visão de um juiz que sim diz o direito, mas principalmente um juiz garantista, um juiz que garante os princípios constitucionais, um juiz que garante um devido processo legal, que garante um contraditório, que garante uma ampla defesa e todos os outros princípios inerentes à relação jurídica processual. É um juiz que conduz o processo, mas participa do processo com o objetivo de realizar a justiça, com o objetivo de eliminar o conflito de interesse. Então, é claro que o ofício jurisdicional, ele é oriundo da teoria de Montesquieu, onde o Poder Judiciário tem a função típica de dizer o direito. Mas, paralelamente a essa função típica, nós temos também as funções atípicas de cada um desses poderes. Então, da mesma forma que o Poder Executivo, o Poder Legislativo tem as suas funções típicas e atípicas, o Poder Judiciário também tem função típica de dizer o direito, de prestar o ofício jurisdicional, de julgar, mas também tem funções atípicas legislativas, por exemplo, quando os seus tribunais elaboram um regimento interno, é uma função legislativa, função atípica, e funções também administrativas, também consideradas funções atípicas. E tudo isso dentro de um sistema denominado pela doutrina de sistema de freios e contrapesos. Nós temos os três poderes, cada um com as suas funções típicas e também cada um com suas funções atípicas. Vamos nos concentrar então no Poder Judiciário, no ofício jurisdicional. Para que Ovenda, a jurisdição é função estatal, função do Estado, que tem por finalidade a atuação concreta da vontade da lei, substituindo a atividade do particular pela intervenção do Estado. Perceba que esse conceito de Chiovenda a respeito da jurisdição, ele enaltece a preponderância da função estatal, no momento em que ele diz a jurisdição é função do Estado, é função
do Poder Judiciário do Estado juiz, que tem por finalidade a atuação concreta da vontade da lei, ou seja, analisar a lei e aplicar a lei ao caso concreto, substituindo a vontade do particular pela intervenção do Estado. Então, você provoca o Poder Judiciário, expressa a sua vontade para o Poder Judiciário, o Estado que detém o ofício jurisdicional substitui a sua vontade aplicando a letra da lei. Essa é a função jurisdicional para que houvenda. Carnelucci entende que a jurisdição também é função do Estado que busca a composição da lide. Vamos conversar sobre essas duas informações, tanto a visão de Chiovenda quanto a visão de Carnelucci. Na visão de Chiovenda, o Estado detém o ofício jurisdicional. Mas será que a função jurisdicional hoje ela pode ser visualizada apenas sob o crivo do poder estatal? Será que é só o Estado que detém o ofício jurisdicional? Então nós temos vários estudos a respeito dessa função estatal jurisdicional, no sentido de que hoje, pela própria influência dos métodos autocompositivos, a jurisdição ela não seria uma função única e exclusivamente do poder estatal. Eu posso ter o ofício jurisdicional dentro de uma autocomposição, dentro de um método autocompositivo, de uma mediação, de uma conciliação. Então, conceber a jurisdição hoje como função única e exclusiva do Estado já é um instituto que acaba sendo defasado e absolutamente superado pelos nossos conceitos. E tanto na visão do Carnelucci, o Carnelucci também entende que a jurisdição é uma função estatal, mas a preocupação dele diz respeito à função estatal que busca a composição da lide. E a lide não é outra coisa senão o conflito de interesses. Mas para essa visão do Carnelucci, superada a questão de que a jurisdição hoje não pode ser visualizada única e exclusivamente sobre o crivo do Estado, do aparato estatal, será que jurisdição ela só é visualizada quando existe uma lide, quando existe um conflito de interesses? E esse é um questionamento que durante muito tempo povoou a nossa doutrina e a nossa jurisprudência, no sentido de que a lide, enquanto conflito de interesses, ela caracteriza sim o ofício jurisdicional, mas ela não é condicionante do ofício jurisdicional. Pense o seguinte, nós temos algumas situações, algumas demandas judiciais nas quais não existe a lide, não existe o conflito de interesses. Existe uma mera necessidade de regulamentação de uma relação jurídica. Pense, por exemplo, uma situação de um divórcio consensual. Num divórcio consensual eu não tenho lide, eu só tenho a necessidade de regularizar a minha relação jurídica. Numa emancipação de um menor, numa alienação judicial, um procedimento de adoção. São exemplos de demandas judiciais nas quais a lide, o conflito de interesses, não se encontra presente. Então essas visões tradicionais, tanto do Chiovenda quanto de Carnelucci, elas devem ser analisadas sob a ótica do direito vigente à luz do ordenamento contemporâneo. Então, conceber jurisdição apenas como função de compor a lide, acredito que não seria bem esse o ofício jurisdicional. Nós temos demandas com lide e demandas sem lide. E conceber a função jurisdicional apenas sob o crivo estatal também é um conceito hoje já superado. Pela teoria da jurisdição constitucional, o objetivo da jurisdição deve ser o respeito aos princípios e garantias constitucionais. Analisando o que já falamos em algumas aulas anteriores, jurisdição, ação, processo, sempre analisado sob a ótica da Constituição Federal. É a Constituição Federal que irradia as disposições, os preceitos, as sanções, os valores maiores do nosso ordenamento jurídico. Então não adianta concebermos a trilogia processual, processo, ação e jurisdição, sem olhar a nossa Constituição Federal. Então falar hoje em processo, falar em ação, falar em jurisdição, em ofício jurisdicional, é olhar para a Constituição Federal e imprimir as suas garantias constitucionais.
Código de Processo Civil, quando fala do ofício jurisdicional, quando faz menção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, de que já falamos em algumas aulas anteriores, ele traz uma visão de jurisdição sem o monopólio do poder judiciário. Então, aquela visão que falamos no slide anterior a respeito da visão de Chiovenda, de que jurisdição ela é função do Estado, e também a definição de Canelucci, jurisdição enquanto função estatal, Código de Processo Civil, novo CPC de 2015, ele traz uma visão de jurisdição apartada desse monopólio estatal para prestar o ofício jurisdicional. Acompanhe comigo lá no artigo 3º do Código de Processo Civil. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. O artigo 3º, ele traz uma impressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, no sentido de que toda e qualquer demanda, toda e qualquer lesão, toda e qualquer ameaça de lesão, você pode e deve recorrer ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário componha o seu interesse, regularize a sua relação jurídica. Porém, nos parágrafos do artigo 3º, traz uma visão de ofício jurisdicional sem o monopólio do aparato estatal. Quando? Quando se prevê a possibilidade da arbitragem e quando se prevê o fomento, o privilégio, o prestígio dos métodos autocompositivos. Então, lá no parágrafo 1º do artigo 3º, nós temos que é permitida a arbitragem na forma da lei, a arbitragem que é um método de resolução de conflitos extrajudicial, permitida pelo nosso ordenamento jurídico. Quando se tem um direito disponível, você pode fazer essa opção. Posso levar o meu direito disponível ao crivo do Poder Judiciário, mas posso levar o meu direito disponível também perante a arbitragem, perante uma câmara arbitral ou um árbitro para resolver o meu conflito de interesse. Então, a arbitragem, enquanto método extrajudicial de resolução de conflitos, é permitida dentro desse princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. E nos parágrafos 2º e 3º do mesmo artigo 3º, diz que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, os métodos autocompositivos de resolução de conflitos. E esse prestígio aos métodos autocompositivos não é uma função única e exclusivamente do Estado. Perceba que no parágrafo 3º nós temos que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no processo judicial. Então, o artigo 3º do Código de Processo Civil, ele traz a visão, sim, da inafastabilidade do Poder Judiciário, conferindo ao Poder Judiciário, que detém essa função típica, de dizer o direito, de prestar o ofício jurisdicional, de avocar a jurisdição. Então, o Estado juiz, o Poder Judiciário, ele continua com essa função jurisdicional, uma função típica, tão cunhada por Chiovenda, cunhada por Canelucci. Porém, essa função jurisdicional, na visão contemporânea, ela não é uma função única e exclusiva do Estado. Por quê? Porque nós temos outras formas de resolver um conflito de interesses que não a forma judicial. Isso tanto no sentido de promover a autocomposição, como também de baixar o nível de litigiosidade no nosso cenário brasileiro, de tentar conter o tempo do processo, a morosidade do Poder Judiciário. Então, eu tenho a função típica estatal de jurisdição, de dizer o direito, do ofício jurisdicional, mas eu posso resolver o meu conflito de interesses por outros mecanismos de solução de conflitos. Então, eu posso utilizar a arbitragem, eu posso utilizar uma negociação, uma conciliação, uma mediação, esses três tanto via extrajudicial como via
judicial dentro do processo. Então, esses métodos de resolução de conflitos, que hoje muitas vezes se diz que não há mais a possibilidade de se nominá-los de métodos extrajudiciais ou métodos judiciais, na verdade existe um método adequado de resolução de conflitos, dependendo do seu interesse, dependendo do seu conflito de interesse, será melhor resolvido pela via judicial, pela via da arbitragem, por uma negociação, por uma conciliação ou por uma mediação. Então, o artigo 3º do Código de Processo Civil traz o princípio da inafastabilidade, concedendo ao Estado o ofício jurisdicional, mas também abre espaço a outros métodos de resolução de conflitos, de forma que o jurisdicionado não tem apenas a via estatal para regulamentar a sua relação jurídica. Ele pode se valer da arbitragem, ele pode se valer de métodos autocompositivos dentro do processo e fora do processo para regular a sua relação jurídica, para colocar fim ao seu conflito de interesse. Então, essa é a visão da jurisdição cunhada no Código de Processo Civil, no sentido de conceder, sim, ao Estado o poder jurisdicional, mas abrindo espaço a esses outros métodos de composição de conflitos. Assim, a jurisdição é função preponderantemente, não uma função única e exclusiva, mas uma função preponderante estatal, exercida por um órgão independente e imparcial, que pode ser o juiz, que pode ser o árbitro, a câmara arbitral, o conciliador, o mediador, que atua na vontade concreta da lei, na justa composição da lide, quando existir o conflito de interesses, ou na proteção de interesses particulares, quando não existir o conflito de interesses. Eu só vou regularizar a relação jurídica processual, que é a visão contemporânea, a visão de Leonardo Greco, no sentido de, sim, conceber a função jurisdicional como função preponderante do Estado, mas abrindo espaço a esses outros métodos de resolução de conflitos para resolver um conflito ou regularizar uma relação jurídica ou um interesse particular. Dentro dessa visão contemporânea, duas situações que são importantíssimas de serem destacadas aqui nessa aula, que diz respeito ao fenômeno crescente de desjudicialização que nós temos de alguns procedimentos, então não só pela implementação do novo Código de Processo Civil, mas também por algumas legislações anteriores. O Poder Judiciário e o Poder Legislativo vem trabalhando situações nas quais se desjudicializa um procedimento, se retira do monopólio estatal a resolução desse conflito, entregando à via extrajudicial a possibilidade de composição, que são os exemplos que nós já temos a respeito de um divórcio consensual, desde que o casal não tenha filhos menores ou incapazes. Você pode continuar levando esse divórcio consensual para o Poder Judiciário, mas você também tem a possibilidade de resolver, de compor esse divórcio consensual no cartório. Você preenche os requisitos, está casado, não tem filhos menores incapazes e existe consenso em relação ao divórcio, em relação à distribuição patrimonial, pode levar esse divórcio para resolver mediante cartório, via extrajudicial. A mesma coisa acontece em relação ao inventário. Então, o inventário consensual, quando não existem herdeiros menores ou incapazes, você também tem a possibilidade de levar pela via judicial ou pela via extrajudicial, levar para o cartório compor esse inventário. Então, são institutos que já são trabalhados desde 2007 na nossa legislação e que o novo Código de Processo Civil acrescenta mais uma situação de desjudicialização. A uso capião extrajudicial. A uso capião que para o CPC de 73 era considerado um procedimento especial. No Código de Processo Civil de 2015, ela não vem mais como um procedimento especial, ela vem como um procedimento comum e tem a possibilidade de ser feita extrajudicialmente. Está lá no livro complementar das disposições finais e transitórias do nosso CPC, a possibilidade de se fazer uso capião extrajudicial.
extrajudicial, com planta do imóvel, ata notarial, celebrando o tempo de posse, todos os requisitos da uso capião, você pode se preencher todos eles, você pode se valer da uso capião extrajudicial. Então, um fenômeno crescente que vem retirando do crivo estatal algumas demandas que podem ser resolvidas perante cartórios, né, de maneira extrajudicial, é o fenômeno da desjudicialização. Então, eu retiro do poder estatal essas demandas e realoco em sede do cartório, em sede extrajudicial. Mas lembrando sempre que, mesmo com esse fenômeno de desjudicialização de alguns procedimentos, nós não podemos esquecer do princípio do acesso à justiça, do princípio da inafastabilidade. No seguinte sentido, mesmo que eu faça jus aos requisitos de um divórcio extrajudicial, de um inventário extrajudicial ou de uma uso capião extrajudicial, mesmo que eu preencha todos esses requisitos legais, se eu quiser, eu continuo tendo a possibilidade de demandar judicialmente. Então, é uma faculdade ao jurisdicionado, no sentido de resolver de uma forma mais rápida e talvez com menos custos essas demandas que são possíveis resolver extrajudicialmente. Então, essa é a primeira ideia dessa nova visão de jurisdição. E a segunda ideia, de que já falamos, é o ideal autocompositivo inscrito no novo CPC. O novo CPC que cria métodos autocompositivos, que cria desenvolvimento, fomento desses métodos autocompositivos, que cria uma audiência de conciliação e mediação no início do processo, em se tratando de um procedimento comum, ele está prestigiando essa forma autocompositiva de conflitos, de maneira que toda vez que o Poder Judiciário se engaja em métodos autocompositivos, esses métodos autocompositivos podem ser e devem ser estimulados na via judicial, mas também o devem ser extrajudicialmente. Nada impede que você faça uma conciliação, uma mediação, uma negociação extrajudicial para compor o seu conflito de interesse. Então, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, essa função jurisdicional contemporânea, ela deve ser analisada sob esses dois enfoques. Eu tenho, sim, o ofício jurisdicional do Estado, mas ao mesmo tempo que eu tenho esse ofício jurisdicional do Estado, há a possibilidade de resolver o meu conflito de interesse com ou sem lide, de outras formas, de outras maneiras, por outros métodos. Então, essa é a função jurisdicional contemporânea, visualizada hoje tanto na nossa Constituição como no nosso Código de Processo Civil. Vamos prosseguir aqui em relação às características da jurisdição. Então, nós temos características da jurisdição. Em primeiro ponto, a inércia da jurisdição. Lembrando que a jurisdição, ela precisa ser provocada, a jurisdição civil, ela fica paradinha, esperando a provocação, esperando a manifestação das partes, esperando as partes quebrarem aquele princípio da inércia. Então, por isso, o princípio da inércia é uma característica da jurisdição. A substitutividade, no sentido de que jurisdição é a atuação da vontade concreta da lei em substituição à vontade do particular. Eu entrego a minha vontade para o Poder Judiciário e o Poder Judiciário substitui essa vontade, profere uma decisão dizendo se eu tenho direito, se eu não tenho direito. Então, é a substitutividade em relação à pretensão do particular e a resposta do Poder Judiciário. E também a característica da definitividade. No momento em que você ingressa com uma demanda perante o Poder Judiciário, demore o tempo que for, que nós já vimos que precisa ser um tempo razoável, mas que entregue o bem jurídico tutelado. Ao final desse processo, ao final dessa relação jurídica, o juiz te dará uma resposta definitiva, uma sentença que transitará em julgado. Esse trânsito em julgado que pode ocorrer em primeiro grau, em segundo grau ou nos tribunais superiores, mas a partir do momento que transitar em julgado, essa decisão fará lei entre as partes, fará a coisa julgada e será imutável a partir desse momento, salvo algumas exceções, a exemplo da ação rescisória. Então, essa decisão imutável, essa decisão transitada em julgado, ela é uma decisão definitiva. Eu tenho que respeitar essa decisão e cumprir essa decisão. São, portanto, as características da jurisdição. Alguns autores ainda inserem uma quarta característica da jurisdição,
no sentido de que a jurisdição ela deve ser declaratória. Só que até aqui está com um pontinho de interrogação, por quê? Porque como nós adotamos a classificação quinária das decisões judiciais, a jurisdição ela não é única e exclusivamente declaratória. A função declaratória ela existe, uma decisão declaratória ela existe quando o juiz declara que o meu direito existe ou não existe. Mas como nós temos outras modalidades de decisões, a exemplo da decisão condenatória, a decisão constitutiva, decisão mandamental e a decisão executiva lato sensu, conceber como uma característica da jurisdição uma função declaratória seria desprestigiar essas outras 4 modalidades de decisões judiciais. Então, toda vez que o juiz cria, extingue ou modifica uma relação jurídica, toda vez que ele faz uma determinação judicial, toda vez que ele condena alguém para que faça ou deixe de fazer alguma coisa, ele está, de certa forma, dizendo que o direito à minha pretensão existe, que eu tenho direito. Então, ele está declarando que eu tenho direito, mas não só isso. Então, nós temos sim a função declaratória, mas nós também temos outras funções: constitutiva, condenatória, executiva e mandamental. Princípios da jurisdição. Então, nós temos como princípios da jurisdição a investidura. Então, o juiz, a partir do momento que ele é aprovado no concurso público, em todas as etapas desse concurso público, toma posse, ele é investido no ofício jurisdicional. A partir daquele momento, ele vai aplicar o direito, ele vai receber a pretensão, conduzir o processo e me dar uma resposta definitiva. Então, a investidura no ofício jurisdicional. O princípio da territorialidade. Esse ofício jurisdicional deve ser prestado dentro do território nacional e dentro dos limites ressalvados pela competência, que será matéria das nossas próximas aulas. O princípio também da indeclinabilidade, cunhado no artigo 140 do CPC, que diz: o juiz não se exime de decidir sob alegação de lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico. Tendo lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico, o juiz não pode simplesmente falar: eu não vou julgar porque não existe previsão legal. Se houver lacuna ou obscuridade, o juiz terá que se valer da analogia, princípios gerais de direito, equidade e outros mecanismos para resolver aquele conflito de interesses. Também o princípio da indelegabilidade, no sentido de que a função jurisdicional, o ofício jurisdicional, ele não pode ser delegado a outra pessoa, mesmo que essa outra pessoa seja um serventuário da justiça. Cada serventuário da justiça tem uma função, tem um ofício diferente. Ao juiz compete o ofício jurisdicional, que não pode ser delegado. E, por fim, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, dentro daquilo que a gente já conversou, de que é função do Estado, mas também abrindo espaço às outras possibilidades de resolução de conflitos, arbitragem e outros métodos autocompositivos. Então, a respeito da jurisdição, pessoal, esse ofício jurisdicional, a gente vai continuar tratando dele nas nossas próximas aulas. Vamos falar também sobre competência, que seriam os limites dessa jurisdição. Então, eu espero você para a gente continuar a nossa aula de jurisdição.